Meus caros, sejam novamente bem-vindos. Vamos à nossa revisão de hoje. Eu vou trabalhar agora com a teoria do crime, sempre visando ao nosso concurso Juiz de Direito Rio Grande do Sul. Vamos lá? De forma dinâmica, de forma bem objetiva, procurando aproveitar ao máximo este espaço que nós temos. Coloque na tela. Vamos começar, portanto, o nosso aulão EAD Juiz de Direito dentro do direito penal. Olha lá. A primeira questão que eu trago para a nossa abordagem hoje diz respeito à tipicidade. Vejam, estrutura do fato típico, tipicidade formal e tipicidade material e, por fim, a tipicidade conglobante. Bom, começando pela estrutura do fato típico. Nós temos que lembrar daquela classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico: materiais, formais e de mera conduta. Crimes materiais: o tipo aloja conduta e resultado naturalístico, e o resultado é necessário para a consumação, como por exemplo o homicídio, a lesão corporal, o roubo, o furto, o estupro, como por exemplo, lembrem do caso da súmula vinculante 24 do STF, que fala que são materiais os crimes do artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, ali dos crimes contra a ordem tributária. Então são materiais os crimes do artigo 1º, incisos 1 a 4 da 8.137 de 90, porque há necessidade da constituição definitiva do crédito tributário. Nós temos depois os crimes formais, que são aqueles crimes em que o tipo aloja também conduta e resultado naturalístico, mas o resultado não é necessário para a consumação. É o caso, por exemplo, da extorsão. A súmula 96 do STJ, põe na tela, ela cai direto nas provas. Aqui está o STJ, eu estou colocando súmula 96, que fala justamente que a produção do resultado naturalístico não é necessária para a consumação. Olhem aqui, súmula 96 do STJ. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem devida. Vejam, independentemente da produção do resultado naturalístico. Está nos dizendo então que extorsão é um crime formal. Como formal também é, meus amigos, o crime de corrupção de menores. O crime de corrupção de menores. Aquele do artigo 244B do ECA, da Lei 8.069 de 90. Olhem esta frase da súmula 500 do STJ. A configuração do crime do artigo 244B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Esta é a súmula 500 do STJ. Então, senhores, vejam que tanto a súmula 96 em relação à extorsão, quanto a súmula 500 em relação à corrupção de menores lá do ECA, nos dizem com todas as letras que estes crimes que nós analisamos são formais. Então voltamos à nossa classificação. Crimes quanto ao resultado naturalístico: materiais, formais e de mera conduta. Nos crimes de mera conduta ou de simples atividade, o tipo penal somente aloja conduta. Ele não aloja, ele não prevê resultado naturalístico, como por exemplo o artigo 150, violação de domicílio. Como, por exemplo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. São crimes de mera conduta. Muito bem. Se nós estamos falando, põe na tela de novo, da estrutura do fato típico, olhem aqui. Nós temos que fazer essa diferença entre crimes materiais, de um lado, e crimes formais e de mera conduta, de outro. Por quê? Volte aqui comigo. Porque nos crimes materiais, o fato típico possui 4 elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Nos crimes materiais, portanto,
4 elementos possui o fato típico: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Já nos crimes formais e também nos crimes de mera conduta, a estrutura do fato típico se resume a 2 elementos: conduta e tipicidade. Só. Conduta mais tipicidade nos formais e de mera conduta. Esta, portanto, é a estrutura do fato típico. E aí eu te pergunto, volte ali. Tipicidade formal e tipicidade material. Nós temos que lembrar da aula passada, da nossa última revisão. Porque o simples fato de aquele comportamento se amoldar, ou seja, haver adequação à lei, não é suficiente para que você diga é típico. Nós precisamos ainda trabalhar com toda a seara, com toda a face da tipicidade material, que está vinculada ao princípio da ofensividade. Aquele comportamento ofendeu o bem jurídico de tal monta e com tal gravidade que justifique a incidência do direito penal, do direito mais interventor que existe. Por exemplo, o corte de uma única árvore, por exemplo, a pesca de um único peixe, autoriza ou não a incidência do princípio da insignificância no âmbito dos crimes ambientais? É uma discussão que nós temos hoje. A jurisprudência vai dizer autoriza. Já a parcela da doutrina, e é o que nós defendemos, diz não, em face dos crimes de acumulação. Aqueles crimes que, em face de uma acumulação, de uma reiteração, acaba que há uma ofensa grave ao bem jurídico. Se nós imaginarmos a pesca de vários peixes e o corte de várias árvores, nós teremos uma degradação ambiental, ok? Pensando sempre no conjunto. Um crime de acumulação, portanto. Acumulam-se resultados. E isto acaba ofendendo o bem jurídico de forma relevante, justificando a intervenção do direito penal. Meus caros, a atual estrutura da tipicidade hoje, ela está assim. Lembrem, tipicidade penal, o gênero, para as espécies tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva. Na tipicidade objetiva, você tem tipicidade formal e tipicidade material, que é o que nós estamos discutindo agora. E na tipicidade subjetiva, você tem o dolo e os elementos subjetivos especiais do tipo para aqueles crimes que o exigem. Por exemplo, o crime de extorsão exige. Põe na tela. Olhem só. Fui para o Código Penal, abri o artigo 158. Vejam que eu tenho constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça. Se eu tiver só este dolo, o dolo genérico de constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça, o crime é de constrangimento ilegal. No momento em que, junto a este dolo genérico, eu agrego este dolo específico, que é o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, eu transformo o constrangimento ilegal em extorsão. Então são 2 dolos, o dolo genérico do constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e o dolo específico do intuito de obter para si ou para outra a indevida vantagem econômica. São 2 dolos. Isto, meus caros, é próprio da face subjetiva da tipicidade. Então, tipicidade penal é igual a tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva. A tipicidade objetiva divide-se em tipicidade formal e material. E a tipicidade subjetiva divide-se em o dolo e os elementos subjetivos especiais do tipo. Joia? E é ali que se situa, põe na tela, a teoria de Zaffaroni, chamada tipicidade conglobante. A teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni. Porque Zaffaroni, lá atrás, na sua primeira versão da tipicidade conglobante, ele diz: a tipicidade penal é formada por uma tipicidade formal e por uma tipicidade conglobante. E a tipicidade conglobante, por sua vez, ela pressupõe a antinormatividade da conduta do agente e a tipicidade material. Conduta antinormativa é aquela que não é imposta e não é fomentada pelo Estado. Se ela não é nem imposta e nem fomentada, ela é antinormativa. Então, isto é a estrutura do Zaffaroni. Tipicidade formal mais tipicidade conglobante. A conglobante é igual a conduta antinormativa mais tipicidade material.
Ok? Põe na tela. Saímos do ponto 1, tipicidade. Vamos para o ponto 2, tentativa. Olhem a nomenclatura que eu trago. Crime falho, crime oco, crime putativo por obra do agente provocador. Meus caros, crime falho tem a ver com a classificação da tentativa. De um lado, a tentativa perfeita, de outro, a tentativa imperfeita. A tentativa perfeita é chamada de acabada ou de crime falho. Então vamos lá, tentativa perfeita ou tentativa acabada ou crime falho. Aqui, o agente esgota o processo executório, mas não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele dispara todas as balas que ele tem no revólver contra a vítima, que é alvejada várias vezes, mas ela não morre porque o médico a salva. Então ele não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, embora tenha esgotado os meios executórios. Do outro lado, nós temos a tentativa imperfeita, a tentativa inacabada, em que o agente não esgota o processo executório e mesmo assim não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele tem um revólver com 6 balas, ele dá um tiro, pega na perna. Quando ele se aproxima para dar o disparo fatal na vítima, na cabeça, ele é desarmado. É uma tentativa imperfeita ou inacabada. Então lembrando, a perfeita, chamada de acabada, é o crime falho. Isto é crime falho, é a mesma coisa que tentativa perfeita ou acabada. Põe na tela. Nós temos depois o crime oco. Crime oco é um nomezinho doutrinário que alguns dão para o crime impossível. Crime oco é o crime impossível. Vamos lembrar também de todos os sinônimos. Crime impossível, tentativa impossível, tentativa inidônea, crime oco, quase crime. Tudo isso é o crime impossível. Crime oco, quase crime, tentativa impossível, tentativa inidônea. Lembremos que há 2 hipóteses dentro do artigo 17 do Código Penal e uma terceira na súmula 145 do STF. O Código Penal diz assim, põe na tela. Artigo 17, nós vamos para ele lá no comecinho do código. Olhem aqui. Eu baixo para o 17, que diz crime impossível. Não se pune a tentativa quando? Por ineficácia absoluta do meio. Olhem essa primeira hipótese. O meio de execução escolhido pelo agente não pode conduzir, ele não consegue conduzir a nenhum resultado lesivo. Por exemplo, é o caso da falsificação grosseira. Ou por absoluta impropriedade do objeto, ou seja, o objeto material sobre o qual incide a conduta não existe. Aqui é o caso, aspas, de matar um morto. Eu não tenho como matar um morto. Se a pessoa já está morta, ela não é alguém, então não há homicídio. São as 2 hipóteses de crime impossível do 17. Por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. São as 2 hipóteses de crime impossível. Te lembrando que aqui no 17, nós temos uma causa de exclusão da tipicidade. O 17, embora comece não se pune, então dá a entender que seja uma causa de exclusão da punibilidade. Não. Não é de exclusão nem de extinção da punibilidade. É uma causa de exclusão da tipicidade. E mais, lembre das nossas aulas. Aqui no 17, o Código Penal adota a teoria objetiva temperada. A teoria objetiva temperada é a teoria adotada para o crime impossível aqui no 17. Tá bem? Eu te disse que o 17 traz 2 hipóteses e a súmula 145 do STF, põe na tela, ela traz uma terceira, que diz assim: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Aqui está, meus amigos, o chamado flagrante preparado ou provocado.
Súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Pois é, isto é o crime putativo por obra do agente provocador. Então vejam, nesta terceira hipótese da súmula 145 do STF, você pode encontrar na prova como sendo flagrante preparado, flagrante provocado, crime putativo por obra do agente provocador, crime de ensaio ou delito de laboratório. Tudo isto é sinônimo para, ponha na tela, este crime putativo por obra do agente provocador, que nada mais é do que a hipótese da súmula 145 STF. Voltei. Olhem o ponto 3, ilicitude. Teorias do estado de necessidade, natureza jurídica do estrito cumprimento de dever legal e do exercício regular de direito. Quais são as duas teorias do estado de necessidade? Nós temos duas. A teoria diferenciadora, teoria da diferenciação e a teoria unitária. A teoria diferenciadora ou da diferenciação diferencia um estado de necessidade exculpante de outro que é o justificante. Quando o bem jurídico sacrificado ele é de maior ou de igual valor que o preservado, nós temos o estado de necessidade exculpante, que exclui culpabilidade. Quando o bem jurídico sacrificado é de menor valor que o preservado, nós temos o estado de necessidade justificante, que exclui ilicitude. Isto para a teoria diferenciadora. Para a teoria unitária, nós temos um só estado de necessidade, só o justificante, só aquele que exclui ilicitude. E para a teoria unitária, o bem jurídico sacrificado pode ser menor ou no máximo igual ao preservado. O Código Penal adota a teoria unitária. Regra geral, teoria unitária. O nosso Código Penal traz o estado de necessidade justificante que exclui ilicitude. Agora, por exceção, o Código Penal Militar adota a teoria diferenciadora, adota, portanto, os dois, o estado de necessidade exculpante e também o justificante, tá? Mas regra geral, teoria unitária, teoria adotada no Brasil. E eu te perguntei ainda, põe na tela, sobre a natureza jurídica do estrito cumprimento de dever legal e do exercício regular de direito. Bom, meus caros, se nada vier na prova, nós vamos dizer que ambos são causas legais de exclusão da ilicitude previstas no artigo 23, inciso 3º do Código Penal. Exclusão da ilicitude. Agora, se o examinador ele nos trouxer algo que relacione esta questão ao Zaffaroni ou à teoria da tipicidade conglobante, você vai dizer que o estrito cumprimento de dever legal e também o exercício regular de direito passam a ser causas de exclusão da tipicidade. Cuidado, altera-se a natureza jurídica. E por fim, põe na tela, olhem aqui, diferença entre as teorias extremada e limitada, elementos e causas supralegais de exclusão. Meus caros, diferença entre as teorias extremada e limitada. A primeira coisa que nós temos que lembrar é as teorias extremada e limitada são uma consequência do finalismo de Welsel. Com o advento do finalismo, a culpabilidade que lá atrás para o causalismo era subjetiva, era psicológica, ela passa a ser normativa, puramente normativa. Lembre das nossas aulas. Muito bem, esta teoria normativa pura também é chamada de extremada, mas há uma dissidência que é a limitada. E eu te pergunto sobre a diferença entre a extremada e a limitada, e esta diferença está no tratamento dispensado às discriminantes putativas. Ela está no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Por quê? Porque esse dispositivo, para a teoria extremada, é erro de proibição. E para a teoria limitada, é erro de tipo permissivo. Põe na tela. Eu te pergunto depois sobre os elementos. Bom, depende, né? Os elementos da culpabilidade hoje, os elementos da culpabilidade para a teoria puramente normativa são 3. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.
E finalmente, põe ali, sobre as causas supralegais de exclusão. Existem causas supralegais que são reconhecidas tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Meus caros, por exemplo, a cláusula de consciência, a questão das testemunhas de Jeová, a questão do pacto entre dois adultos maiores e capazes de não levar o outro, o cônjuge, a pessoa amada, para a transfusão de sangue, por exemplo, quando dela necessitar. Por exemplo, a desobediência civil, formas particulares de rebeldia, de contestação, de protesto, em face da injustiça de atos, de leis, como o bloqueio de estradas, como a ocupação de prédios. Por exemplo, o conflito de deveres, que nada mais é do que a escolha pelo mal menor. Eu te trouxe em sala de aula a questão do dilema do bonde, aquele trem desgovernado, e o operador de trilhos tem que escolher entre deixar o trem seguir o seu curso, e aí mata todos os passageiros, 100 pessoas, ou desvia e mata 5 operários que estão trabalhando. Eu te trouxe inclusive a questão do próprio estado de necessidade exculpante, que só está previsto como causa legal no CPM, no Código Penal Militar, mas fora dele é uma causa supralegal. E nós podemos trabalhar ainda com uma tese que se chama inexigibilidade de conduta adversa em sentido estrito, que é reconhecida, por exemplo, pela jurisprudência do TRF4. Ok? Então são causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Ok, meus amigos? Ponha na tela de novo. Olhem ali. Estas são, portanto, as observações a respeito da culpabilidade. Ok? E com isso nós encerramos mais este bloco. Nos encontramos no próximo. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.